serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso. Desfavorável para a Ucrânia. E a OTAN falou que esse tipo de movimento pode fortalecer adversários como a Rússia e a China, levando até uma escalada em Taiwan, né? Então, ou seja, é aquele problema que eu falo para vocês. Por que os Estados Unidos não podem deixar a Rússia ganhar essa guerra? Não tem como deixar a Rússia ganhar essa guerra, porque no final das contas, se os Estados Unidos deixarem a Ucrânia cair, nenhum país está mais seguro. Vai ter que recorrer à bomba atômica, é a única alternativa. Isso vai criar um cenário de pesadelo dos Estados Unidos, porque você tem um monte de paísinho com bomba atômica por aí. A situação é muito mais crítica do que simplesmente derrotar a Rússia. A Putin vai ficar chateadinho, então no final das contas, né? Uma outra história é que a Ucrânia continua insistindo com a OTAN para receber o convite agora, antes do Trump tomar posse, né? Então, o Trump tomou posse no dia 20 de janeiro e tem uma reunião da OTAN que está acontecendo nessa terça-feira, hoje, né? E apesar da tentativa da Ucrânia de ser convidada, segundo informações, ainda não vai ser dessa vez que vai haver o convite para a Ucrânia. Acho um absurdo, já falei para vocês, mas eu entendo que provavelmente essa questão do convite para a OTAN é um dos pontos que o pessoal está querendo usar na negociação com a Rússia. Então, vamos ver como é que vai ser isso daí, né? A Ucrânia rejeitou garantias substitutas à entrada na OTAN. Ou seja, a única garantia real de segurança para a Ucrânia é ser parceiro da OTAN, entrar para a OTAN como membro completo, né? Nós lembramos do memorando de Budapeste e não vamos concordar com nenhuma alternativa, substitutos ou subterfúgios, né? O memorando de Budapeste, para quem não sabe, a Inglaterra e os Estados Unidos se comprometeram a defender a Ucrânia caso ela fosse atacada. O qualquer parceiro, né? E tá aí os russos dentro da Ucrânia e cadê as tropas americanas e as tropas inglesas dentro da Ucrânia? Hoje em dia, o pessoal na Ucrânia abertamente se arrepende de ter cedido as armas nucleares. Se a Ucrânia tivesse as armas nucleares, ela certamente não teria esse problema. Agora, confiar nos Estados Unidos e na Inglaterra não foi uma boa escolha nessa situação, né? Mas, de novo, é parte da negociação, né? Bom, o Ocidente comunicou à Rússia que não serão devolvidas as reservas russas que estavam na Europa, né? Cerca de 300 bilhões de dólares do Banco Central russo que estavam na Europa vão ser usados para a reconstrução da Ucrânia. Então, a parte da reconstrução da Ucrânia se paga com as reservas russas de 300 bilhões de dólares. É lógico, o custo da reconstrução da Ucrânia vai ser maior do que esse, né? A Rússia ainda vai ter que pagar esse custo durante muitos e muitos anos. Infelizmente, o povo russo vai ter que pagar essa conta por muito tempo ainda, né? Bom, olha só, o Putin vai rejeitar o acordo de paz oferecido pelo Trump, né? A gente não sabe qual acordo de paz é esse, tá? Ninguém sabe qual é o acordo de paz. Tem gente falando sobre o acordo de paz que tinha sido proposto pelo Kellogg há um tempo atrás, mas a gente não sabe se é esse. O que a gente sabe é que está acontecendo esse tipo de negociação, né? E o Financial Times trouxe uma reportagem aqui dizendo que o Putin já disse que não vai aceitar esse acordo de paz nas condições que estão dadas, ou seja, a gente acredita que seja alguma coisa que o está falando, não, que a gente pode aceitar um cessar-fogo, enquanto antes a gente pode aceitar garantia da OTAN, entrada na Comunidade Europeia, antes de recuperar os territórios, mas tudo tem que ser recuperado, tudo vai ter que voltar para a Ucrânia, não precisa ser imediatamente agora, né? Mas o Putin disse que não conseguiu isso. Zelensky falou que está aberto a isso, ele falou que está aberto a isso porque ele quer negociação com o Trump, ele quer que o pessoal comece essas coisas lá, ele quer a ajuda do Trump para a Ucrânia. Ele não pode se colocar como, não, eu exijo isso, exijo aquilo, exijo aquilo, não exijo nada, não negociar, ele quer que chegue com a paz. E ele sabia também que o Putin não iria aceitar isso. Por que o Putin não aceita isso? Eu expliquei para vocês, é economicamente inviável para ele manter essas regiões da Ucrânia aqui, que são todas devastadas pelos próprios russos, então é um custo enorme essas regiões, e no final das contas, a única chance que o Putin teve de efetivamente ganhar essa guerra foi ali nos 3 primeiros dias da guerra, quando eles entraram aqui por Belarus e estiveram perto de tomar Kiev. Se naquele momento eles tivessem tomado Kiev, tivessem derrubado o Zelensky, ou se o Zelensky tivesse fugido e coisa e tal, pronto, Putin ganhou a guerra, acabou realmente a Ucrânia voltar para a esfera de influência russa, e já era, né? Terrível isso, terrível a guerra. Eu cheguei a achar que isso ia acontecer, tá? No início da guerra, todo mundo achava que a Ucrânia não ia conseguir segurar as forças russas, né? Felizmente conseguiu, e o Putin sabe, isso que ele está fazendo aqui, ó, é showzinho, é mídia, ele não tem chance nenhuma de manter esse negócio, ele não consegue manter essas regiões aqui sem um acordo de paz, né? Por isso que ele tem que ficar nessa choradeira dele aqui. Então ele mandou dizer que ele rejeita o pedido de paz do Trump, dizendo que demanda a concessão dos Estados Unidos e não da Ucrânia. Ele fala que discutir a situação do Ocidente, não só da Ucrânia, não sei o que lá, a Ucrânia já morreu, eu quero o Ocidente, aquele negócio, essa papagaiada toda, olha que as condições que o Putin colocou para negociar com o Trump. O fim da ajuda americana para a Ucrânia. É isso que ele sempre quis, tá? O Putin manteve essa guerra toda, ele sabe que perdeu essa guerra, ele sabe que não tem condições de ganhar essa guerra, mas ele mantém essa coisa toda na expectativa de que o Trump pare de ajudar a Ucrânia e aí sim seria uma tragédia para a Ucrânia. Não é que a Ucrânia vai perder a guerra, não, tá? Porque a Europa vai continuar ajudando. O Olaf Scholz ontem prometeu que vai continuar ajudando a Ucrânia e coisa e tal, mas seria realmente uma coisa muito ruim para a Ucrânia. Essa é a expectativa do Putin aqui, né? Acabar o envio de armas de longo alcance para a Ucrânia, né? E remover o presidente Zelensky do poder. Que negócio é esse? O Trump vai exigir esse tipo de coisa, que lógica tem isso, né? Concessões territoriais. A Ucrânia precisa ceder todas as 4 regiões ocupadas para a Rússia, não sei o que lá, e se comprometer a nunca entrar para a OTAN. Ou seja, o Putin fala um monte de coisa aqui, mas a única coisa que ele realmente queria, que ele estava contando com, era o fim da ajuda militar dos Estados Unidos para a Ucrânia. Ele esperava que o Trump, ganhando a eleição, acabasse a ajuda militar para a Ucrânia. Ele já viu que isso não vai acontecer, que o Trump quer um acordo de paz. Ou seja, nessas condições é impossível para o Putin, né? Aqui, ó. Putin já sabe o plano de Trump e não gosta. Até o Kremlin avisa que estamos à beira de uma guerra nuclear. Eu já falei pra vocês, toda vez que o Putin fala em guerra nuclear, é desespero, é desespero. Por que ele fez aquele negócio do míssil lá, e o Oryashnik, não sei o que lá? Não, porque é um míssil fodástico, ele tem 3 peidos, não sei o que lá, e vira de volta, e vai dar cambalhota. Por que ele fala essas coisas? Porque ele tá desesperado, é óbvio. Ele sabe que não pode usar arma nuclear, que não tem condição. Ele fala isso justamente quando ele tá encurralado, porque ele não sabe pra onde ir. O caso agora é exatamente esse, né? Ele tava esperando que o Trump cortasse relações com a Ucrânia, parasse de enviar arma pra Ucrânia, e já viu que isso não vai acontecer. Então esse é o motivo do desespero russo agora, né? Aqui, ó. Enquanto o Putin acreditar que a situação na Rússia, na linha de frente da Rússia vai melhorar, ou seja, que a Rússia pode avançar mais, ele não vai assinar nenhum acordo de paz. Isso é simples. O Trump deveria seguir o conselho de Kellogg, que é o conselheiro dele para essa questão Rússia e Ucrânia, e usar a ameaça de aumentar a ajuda à Ucrânia para realmente fazer a Rússia parar de usar a guerra, né? O grande erro do Trump foi justamente essa promessa de cortar a ajuda à Ucrânia, porque isso provê a Rússia com incentivo para nunca acabar a guerra. É o que eu falo. O Putin só continua nessa guerra até hoje porque ele estava nessa expectativa. Se o Trump entrar e cortar a ajuda para a Ucrânia, aí a coisa vai melhorar, né? Então, se for o contrário, se o Trump ameaçar mandar mais armas para a Ucrânia, o que parece ser o caso, a situação pode ficar complicada para o Putin no final das contas, né? O Medvedev disse que se o Trump tentar parar a agressão russa contra a Ucrânia, ele vai ser o novo John F. Kennedy, né? Vai morrer também como John F. Kennedy, que foi assassinado lá em Dallas, né? No Texas, né? Vocês sabem dessa história, né? Vocês já estão ameaçando o Trump. Olha como é que o pessoal ficou chateado. É aquilo que eu falo para vocês. O Trump é uma incógnita. A gente não sabe o que vai ser o Trump. Pode ser que ele realmente piore a situação do
Ucrânia? Não sei, vamos aguardar. Mas ele tem uma característica que eu acho que é preocupante pro Putin, justamente a imprevisibilidade dele. O Biden era conhecido, é maluco conhecido. O Putin tem aquele negócio, ele sabia que podia contar com a fraqueza do Biden, dos assessores do Biden ali, o pessoal, não, vamos muito devagarzinho, sem escalonar, não sei o que lá. Isso é a pior situação, porque o Putin, nesse caso, ele sabe o que fazer. Ele tem todas as cartas na mão, ele sabe que o Biden vai jogar. Então o Putin controlava o jogo. Com o Trump é diferente, o Trump ele pode piorar a situação para a Ucrânia, é verdade, mas ele pelo menos é um cara que vai pro tudo ou nada, né? E ele é um cara meio imprevisível. Então isso tira do Putin essa capacidade. E o que eu falo pra vocês, o Putin pode parecer muito maluco, mas ele não é tão maluco assim não. No momento que ele perceber que ele não tem mais caminho para a vitória, ele vai escolher a menor derrota e vai dar um jeito de terminar essa guerra, né? E as coisas estão se complicando, né? Por exemplo, essa tentativa do Putin de fazer a guerra entre o Hamas e Israel para desviar a atenção da Ucrânia, que eu não tenho dúvida nenhuma que foi isso que iniciou a guerra aqui em Israel, foi o Putin através do Irã, né, do amiguinho deles, do Irã. Isso acabou dando errado, porque o Hamas está destruído, o Hezbollah está destruído, a Síria do Bashar al-Assad está se destruindo agora, ou seja, no final das contas o Putin perdeu a mão inteira, ele fez um blefe, perdeu a mão inteira nessa brincadeira, né? E o Kremlin já está preparando os oficiais para o fim da guerra na Ucrânia, segundo algumas pessoas estão citando aqui, né? A administração Putin começou a formar uma imagem de vitória que eles devem passar para a população, ou seja, é aquilo que eu falei para vocês. No dia que o Putin parar da guerra, desistir da guerra, nem que ele perca os territórios todos e coisa e tal, ele consegue vender isso na Rússia como uma vitória. Não que nós acabamos com o nazismo na Ucrânia. Entramos, todos os nazistas foram mortos, a gente morreu tudo, podemos sair agora, podemos recuar, sair dos territórios ocupados na Ucrânia, que a gente matou todos os nazistas e coisa e tal, o que vai vender como uma vitória esse negócio. E não tem problema, deixa ele vender a história idiota dele pra lá, né? A questão toda é que o importante é a Ucrânia ser livre da Rússia, se livrar da Rússia nessa história aqui, ó. Tá dizendo aqui que ele vai ter que convencer os ultrapatriotas e os liberais de que eles conseguiram desnazificar a Ucrânia, desmilitarizar a Ucrânia e a anexação das regiões ucranianas e coisa e tal, sendo que provavelmente ele vai ter que abandonar essas regiões também, né? Enfim, o Putin já está se preparando pro fim dessa guerra, segundo informações aqui. O pessoal sabe que está sendo negociado alguma coisa com o Trump lá por trás. O que está sendo negociado? A gente não sabe ainda. Vamos aguardar, a gente tem mais coisas. Eu não acredito que seja a cessão dos territórios da Ucrânia para a Rússia, não faz sentido isso. Agora, um congelamento da guerra também não faz sentido, a menos que tenha alguma coisa muito grande por trás disso daí. Vamos ver o que vai acontecer, né? E outra notícia importante, a Ucrânia introduziu preços mínimos de exportação dos produtos agrícolas. Por que isso? É para entrar na comunidade europeia, né? A Polônia e outros países da comunidade europeia reclamam muito que a Ucrânia vende coisas baratas para a Europa. E para entrar na comunidade europeia, evidentemente, ela precisa do aceite dos países. Então ela precisa dar esse jeito de encarecer os produtos que ela vende para poder conseguir entrar na Europa, né? Não é uma coisa legal, eu acho que isso aqui, controle de preço nunca é legal, nem para baixo, nem para cima, mas de qualquer forma é o preço que se paga para entrar na comunidade europeia. E depois disso a coisa muda de figura. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não